Meu nome é Alan, eu sou fisioterapeuta, faço intervenção da dor e hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a bandagem funcional. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da aplicação da bandagem. Nosso paciente de hoje ele é um atleta, jogador de tênis, e evolui com algumas tendinites, algumas dores irradiadas para o joelho. A gente fez uma intervenção antes, né, para analgesia, tratamento da dor, e agora a gente vai estabilizar o joelho dele e facilitar o movimento dele para que ele venha conseguir jogar sem ter um comprometimento aí, a gente não atrapalhar o treinamento dele da semana aí. O importante sempre da gente identificar o tamanho do corte da bandagem para a gente identificar o membro que a gente vai colocar e conseguir fazer a zona terapêutica ali efetiva para aquele objetivo que a gente tem. Aqui eu tenho um exemplo de uma bandagem, eu cortei ela as pontas, que é onde a gente vai fazer a ancoragem, a estabilização da fita, e o meio, que é onde a gente chama de zona terapêutica. É muito importante a gente identificar essa zona terapêutica e a tensão que a gente vai aplicar dentro do objetivo que a gente tem para aquele paciente. Tá? Aqui é um exemplo de um corte em I, eu tenho um outro exemplo também, que ele vai virar um corte em Y, que eu consigo atingir uma zona terapêutica muito maior, uma abrangência muito maior do membro, da musculatura ali que eu vou colocar, e tem outras ainda que eu consigo colocar para a drenagem linfática, auxílio da drenagem linfática, a estabilização de uma forma mais efetiva, que eu corto ela em X. Lembrando que a tensão da bandagem é tão importante quanto o corte. Ainda falando sobre as tensões, é importante a gente identificar o objetivo que a gente tem para aquela aplicação. Se eu quero facilitar ou se eu quero inibir. Uma classificação das tensões. Ela é de 15% a 25%, uma tensão leve, uma tensão moderada é de 25% até 50%, de 50% acima a gente começa a trabalhar com a bandagem mais rígida. Então, quanto mais tensão ela tem, mais rígida ela vai ficar. Lembrando que a bandagem, por si só, ela tem umas ranhuras. Essas ranhuras da cola, por si só, ela já tem uma tensão pré-definida, que a gente chama de paper-off. Essa tensão, a gente aplica ela de uma forma mais facilitadora. Ela não tem uma tensão. Outra coisa que é super importante nós identificarmos na aplicação, um outro tipo de tensão da nossa classificação, tensão leve, que a gente chama de tensão leve, ela tem de 15% a 25% da tensão total da bandagem, de 25% a 50% é uma tensão moderada, 50% a 75% uma tensão rígida, e depois de 75% até 100% é uma tensão total da bandagem. Lembrando que quanto maior a tensão, maior a estabilização, mais rígida eu vou deixar a minha bandagem. Mas se vocês observaram na classificação que eu falei sobre a bandagem para facilitação ela é de 15% a 35%, então é super importante a gente identificar isso também, o objetivo que a gente quer na aplicação daquela bandagem. Uma aplicação para facilitação ou uma aplicação para inibição. Para facilitação, a gente aplica uma tensão de 15% a 35%. Para inibição, uma tensão de 15% a 25%. As duas são muito parecidas em questão da tensão. A diferença é a forma de aplicar a bandagem, se ela é de proximal para distal ou de distal para proximal. A gente vai começar com a parte prática agora da aplicação da bandagem. Lembra que eu falei para vocês que a importância é a gente identificar o membro que a gente quer colocar essa bandagem e a forma, o objetivo que a gente quer atingir com aquela aplicação. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer uma aplicação de facilitação, tensão de leve para média moderada. Então, lembrando que eu fiz a ancoragem, esse é um corte em Y, então eu fiz a ancoragem em todas as pontas, já cortei aqui o papel que sustenta a cola e vou fazer a aplicação. Para essa aplicação, eu não vou aplicar uma tensão muito grande e vou fazer ela de proximal para distal porque eu quero facilitar o movimento. Eu quero estimular, aumentar uma tensão. Então eu vou começar aqui. Então tiro a colinha, porque eu não quero aplicar nenhuma tensão muito forte. Como que eu identifico essa tensão? Eu deixo a âncora fixa na minha mão, puxo ela até esticar tudo, a hora que ela travar, essa é a minha tensão máxima. Se eu diminuo 1/4 dela, eu tenho 75%. Então eu vou diminuir ali 3/4 para manter os 25% da tensão, certo? Então, de novo, aplica a tensão total, diminuo ali 3/4 para fazer a aplicação. Vou lá, identifico o lugar que eu quero colocar, faço a colagem. Pronto, já comecei a minha aplicação. Aqui eu faço um leve esfregaço para começar a fazer a distribuição da cola, ter uma certa aderência na pele do paciente.
Lembrando que é super importante a gente fazer a tricotomia do lugar onde a gente vai aplicar e a limpeza total daquele lugar também. A gente já fez isso aqui previamente, tá? Outra coisa, é a primeira vez que você está aplicando nesse paciente, você acabou de tratar ele, na primeira aplicação não é indicado fazer as tensões, tá? É indicado você deixar apenas no paper off ali e saber identificar se você quer facilitar ou inibir. Mas para a tensão, o ideal é não aplicar na primeira aplicação, porque tem uma adaptação sensorial naquele local. A adaptação tegumentar, né, da pele ali, ela ainda vai fazer uma adaptação, vai se acostumar com aquilo. Se você aplicar uma tensão, você pode gerar uma lesão cutânea aí nesse paciente, tá? Então, continuando aqui, lembrando que eu ainda vou fazer o Y agora, né? Então, eu ainda vou fazer ela de proximal para distal, ainda vou fazer para facilitação. Então, eu vou soltar aqui o papel da colagem e vou fazer a volta da patela, levando lá para baixo. Lembra que eu apliquei a tensão de 25%. Próximo, né, estimado de 25%. Fiz a colagem, fiz o esfregaço para fazer a estabilização ali, né, a aderência da fita com a pele, e vou partir para o outro lado. De novo, solto o papel da colagem, aplico ali a volta da pele, desculpa, da patela, e continuo ali a aplicação. Então, faço o esfregaço para aderência da cola. É uma cola termoativa, então quanto mais você esquentar, mais ela vai soltar a cola, tá? Bom, agora a gente consegue identificar as âncoras, né? Veja que elas ficaram soltas. Então agora a gente começa a fazer a colagem das âncoras ali. Então a gente tira o papelzinho da cola e sem nenhuma aplicação de tensão, a gente vai fazer a colagem ali da âncora, tá? Esfrega ali para a aderência da cola. A mesma coisa eu faço no final do Y aqui, do corte que a gente decidiu fazer para esse caso, para mostrar para vocês. Então, o outro aqui, e está feita a cola. Fiz a aderência, fiz a aplicação, peço para o paciente fazer o movimento da pele. Isso. Essa aplicação ela tende a ficar de 3 a 5 dias, é o ideal que ela fique, tá? Lembra que o ideal é que entender o gesto esportivo desse paciente, o porquê, o objetivo que você está aplicando aquilo dali. Então, se é um paciente que vai faz um esporte ao ar livre, onde tem a transposição do sol e tudo mais, tenta colocar sempre uma bandagem mais clara, porque quanto mais escura a bandagem, mais absorção de calor ela vai ter. E isso vai fazer uma irritação, pode fazer uma irritação na pele. Então é ideal que sempre faça a colagem de uma aplicação de uma bandagem mais clara, tá? Eu vou dar um outro exemplo para vocês agora. A gente vai colocar ela para estabilizar a articulação. Então é uma tensão maior, eu vou colocar uma tensão maior para estabilizar. Lembrando que quanto maior a tensão, mais rígida fica a bandagem. O ideal é que seja feito com uma bandagem rígida, mas essa bandagem aqui é muito boa, eu gosto muito de usar ela para estabilizar também. Então, aplico uma tensão muito maior, vou fazer a estabilização da articulação que eu quero colocar ali. Tá? Lembrando que é importante fazer a asepsia do local, né? Fazer a limpeza do local ali, a tricotomia se o paciente tem um pouco de pelo, e também essa bandagem ela é hipoalergênica, então a cola dela não agride a tua pele, tá? Então isso é muito importante você explicar para o paciente, que alguns têm uma irritação cutânea muito fácil, uma sensibilidade muito maior, então essa daqui ela é bem indicada. Então vamos fazer a aplicação aqui, a mesma coisa que a gente já falou sobre as tensões, né? Então eu vou tirar a fita da cola, vou colocar ela ali de uma certa forma, uma tensão muito mínima, aqui o centro dela. Então identifico onde eu quero fazer a estabilização ali da articulação, já medi, tá? Então apliquei uma tensão mínima para a gente fazer de uma certa forma uma ancoragem aqui no meio, e agora vou fazer a distribuição das pernas aqui da bandagem, tá? Então retiro de novo a fita da cola
e faço a volta aqui da primeira perna. Lembrando que a tensão tem que ser maior agora porque eu quero estabilizar essa articulação. Então, do outro lado, eu retiro o papel da cola e aplico aquela tensão para estabilizar a articulação ali. A parte de cima já está feita. Agora a gente parte para a parte de baixo. Então, retiro novamente a fita da cola, aplico a tensão. Do outro lado, a mesma coisa. E agora eu vou partir para a colagem das âncoras, fazendo o esfregaço para que essa ponta ela não solte, né? A âncora não solte. Isso. Dentro do mesmo objetivo, existem outras formas de a gente fazer a estabilização da articulação da mesma forma, da mesma aplicação, ela com o mesmo corte, tá? Essa foi a que eu escolhi hoje para fazer a estabilização para vocês e apresentar aqui para vocês, certo? Forte abraço!